Bem-vindo a todos ao nosso estudo do NEC, Núcleo de Estudos Espíritas, Casa do Caminho, da cidade de Biel-Bienne, na Suíça. Às quartas-feiras, nós estudamos o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, e estamos hoje terminando o capítulo 9, na página 150, o capítulo Os Anjos. E vamos iniciar o capítulo 10, Os Demônios, na página 153. O facilitador de hoje é o nosso amigo, o nosso companheiro Beto, mas a participação de todos é muito importante para que o nosso estudo seja mais enriquecido, né? Com a participação, nós aprendemos mais. Então, a palavra é sua, Beto, é com você agora. Obrigado, Terezinha. Seja bem-vindo todo mundo. No último estudo, a Marisa introduziu o assunto, né? Leu tudo, o entendimento de concílios e da religião da época, pelo menos a religião dominante no momento, né? O olhar catolicismo da época, século XIX, e aí mostrando o que eles entendiam por anjos e coisa e tal. E hoje, ela começou a falar também do entendimento de anjos perante a doutrina espírita. E hoje, então, a gente vai estar dando continuidade. Ela leu esse parágrafo, mas eu vou voltar nele porque ele faz muito sentido para os seguintes. Então, eu já vou ler ele e ler os próximos. Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos. Disso não se poderia duvidar. A revelação espírita confirma nesse ponto a crença de que todos os povos, mas permitindo, ao mesmo tempo, que conheçamos a natureza e a origem desses seres. Então, tudo que foi dito até aqui não está negando a existência de anjo, está querendo demonstrar como a origem e o entendimento, ou como ele prefere chamar aqui, a natureza desses seres o é. As almas ou espíritos, lembrando alma enquanto seres encarnados e espíritos enquanto seres desencarnados, são criadas simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento ou sem consciência do bem e do mal, mas aptas a adquirir tudo o que lhes faltam, o que fazem pelo trabalho. O objetivo, que é o mesmo para todas, é a perfeição, que alcançam mais ou menos rapidamente em virtude de seu livre-arbítrio e em razão de seus esforços. Todas têm as mesmas etapas a percorrer, o mesmo trabalho a realizar. Deus não contempla uns com mais do que outros, porquanto todos são seus filhos. E sendo justo, não tem preferência por ninguém, dizendo-lhes apenas: eis a lei que deve ser a vossa regra de conduta. Somente ela pode levar-vos ao objetivo. Tudo que lhe é conforme é o bem. Tudo que lhe é contrário é o mal. Sois livres para obedecê-la ou infringi-la, e sereis, portanto, árbitros de vosso próprio destino. Deus, então, não criou o mal, já que todas as suas leis visam ao bem. Foi o próprio homem que criou o mal ao desrespeitar as leis divinas. Se as observasse com rigor, jamais se desviaria do bom caminho. Então, nesse parágrafo tem três notas. A gente leu todo para facilitar o entendimento. Agora a gente vai ler a primeira nota aqui para a gente poder comentar. As almas ou espíritos são criadas simples e ignorantes, ou seja, elas progridem, elas evoluem através do trabalho. Então, notinha 119. Na teoria moral espírita, o livre-arbítrio surge após o desenvolvimento da inteligência racional, tendo como referência
as leis divinas presentes em sua consciência, pelo ato livre da vontade. Desse modo, a responsabilidade moral só então se inicia e se amplia gradualmente na proporção direta do desenvolvimento racional. Esses conceitos psicológicos afastam completamente os dogmas do pecado original, da queda e da encarnação como castigo. Nota do editor. Então aqui a gente vai entendendo e percebendo, e está reafirmando já algumas vezes em todas as obras Mais no Céu e Inferno, que nós somos criados simples e ignorantes e vamos adquirindo conhecimento, consciência, experiências, etc., através do nosso trabalho, através de cada circunstância que chega até nós. E nós vamos fazendo escolhas. Conforme as escolhas a gente vai fazendo elas para o nosso bem e o bem comum, mais aproximado a gente vai ficando da lei divina. E mais a gente vai acessando outras possibilidades ainda maiores, que a gente vai percebendo, quanto mais a gente estuda, que a gente tem um conhecimento muito pequeno de toda a realidade. Não é porque não é permitido, é proibido. É porque a nossa capacidade realmente ela é inferior e menor de abarcar a tudo. Então, o livre-arbítrio a gente vai adquirindo depois que a gente vai aos poucos entendendo e compreendendo a nossa própria consciência e condição, assim como as consequências naturais dos nossos ditos erros, palavra para facilitar, elas vão vir de conformidade à nossa capacidade de consciência. Então, ela não funciona igual geralmente, como está aqui na notinha, a gente entende de antigamente, que independente da nossa condição, teve tal falta, terá tal penalidade. Não funciona assim. Depende de atenuantes e agravantes da nossa consciência, da nossa condição, da intenção, etc, etc, etc. Então vai demonstrando que tudo isso é através da nossa autonomia e não algo que vem de fora para dentro para nos castigar, nos ensinar, etc. O objetivo, que é o mesmo para todas, é a perfeição, e isso se adquire, o livre-arbítrio, através dos seus esforços. Notinha 120. Essa explicação corresponde ao item 24º do resumo da Lei de Justiça Divina, no capítulo 8, que afirma: Deus, questiona-se, não demonstraria um amor maior por suas criaturas se as tivesse criado infalíveis e, por conseguinte, isentas das vicissitudes ligadas à imperfeição? No dogma das religiões ancestrais, as almas teriam sido criadas perfeitas em conhecimento e moralidade, a vida humana seria um castigo divino em virtude do pecado e da queda. O Espiritismo demonstra que, segundo a lei natural, o espírito é criado simples e ignorante, desenvolvendo suas faculdades, razão, vontade, imaginação, livre-arbítrio, senso moral, pelos seus esforços no decorrer de milhares de encarnações. Nota do editor. Então, aqui provavelmente é um desafio ainda de interpretação para muitos de nós. Porque quando a gente vai olhar para trás, e a gente poderia falar de várias religiões, nós vamos pegar essa corrente que a gente conhece mais e que está muito mais no nosso dia a dia, de nós, dentro do conhecimento cristão. Então, quando a gente vai olhar lá na Bíblia, e a gente vai perceber que, no entendimento da parábola Adão e Eva, Adão teria sido criado perfeito, porque ele tinha tudo. E a queda de Adão e Eva, através do pecado original, é que traz a possibilidade de dificuldades, de dores, sofrimentos, castigos, etc. Então, não faz sentido do perfeito ir para o imperfeito. Faz muito mais sentido do imperfeito ir para o perfeito. É isso que está sendo questionado aqui. Porque se a gente vai percebendo que uma coisa traz uma certa felicidade, mesmo devido à nossa imperfeição, e a gente fala, eu quero mais disso,
não faz sentido ser perfeito e querer voltar para trás. Não faz sentido lógico nenhum. Por mais que a gente olhe e pense dentro da nossa condição humana imperfeita, não faz o menor sentido. E o pior, no caso de anjos, foi entendido que os anjos teriam sido criados não só perfeitos, mas com uma escala evolutiva maior do que o próprio ser humano. E aí, alguns desses anjos se rebelaram e se transformaram em Satanás e seus demônios. Faz menos sentido ainda do que o próprio ser humano, porque eles já tinham toda uma perfeição, entendiam como funcionava, viviam em harmonia e iriam se rebelar por qual motivo? Sendo que eles não tinham o que é chamado lá na antiguidade de condição humana, de imperfeição, de nada disso. Então a gente vai percebendo que quanto mais a gente futrica nessa história, imagem fuça e pensa a respeito, pior ela vai ficando. E aí algumas coisas a gente precisa aceitar porque está escrito, sem questionar, sem achar ruim. O que vai demonstrando assim uma falta de coerência em toda essa ideia. Por isso que ela é extremamente questionável. Também, né, Beto? Ah, é só pensar um pouco, tá contra essa ideia, né, de alguns serem criados perfeitos, outros simples ignorantes, tendo que lutar, tendo que sofrer, tendo uma porção de vicissitudes, né? Como os espíritos dizem, para evoluir, né? Com maior sacrifício. Essa diferença, ela está totalmente contra os atributos de Deus, de justiça e de bondade, né? Ela está contrariando esses dois atributos de Deus, que ele é infinitamente justo e infinitamente bom. E por que que ele ia fazer essa diferença, então? Não é? Exatamente, Terezinha. Mesmo para quem não tem esse entendimento de Deus, o entende como carrasco, né, como mais vingativo, dentro da interpretação literal do Antigo Testamento, mesmo para quem pensa assim, vai entender que, no mínimo, se Deus é um pouquinho de justiça, né, se o fosse, no mínimo, todos teriam sido criados com a mesma probabilidade de evolução. Se uns são criados com privilégio, já faltou justiça aí, né? No mínimo, né? Não faz o menor sentido. E uma terceira notinha, a gente não vai precisar ler lá em cima. Então, eis a lei que deve ser a vossa regra de conduta. Somente ela pode levar-vos ao objetivo. Tudo o que lhe é conforme, tudo o que lhe é conforme é o bem. Tudo o que lhe é contrário é o mal. Sois livres para obedecê-la ou infringi-la, e sereis, portanto, árbitros de vosso próprio destino. Notinha 121. Essa explicação corresponde ao item 12º do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 8º, que afirma: o espírito deve se aperfeiçoar por conta de sua própria vontade, e não em decorrência de qualquer coerção. Por isso, somos senhores de nossos próprios destinos. Nota do editor. Então, aqui ele vem colocar aqui. É necessário, então, que a gente entenda, compreenda, tenha consciência dessa lei, das experiências, para que a gente possa realmente progredir. Porque, geralmente, até entre nós, a coerção, né, o castigo, ele acaba não funcionando para verdadeira transformação da pessoa. Quando eu digo verdadeira, é verdadeira íntima. Porque às vezes a pessoa vai deixar de fazer para não ter mais aquela punição. Não é porque ela transformou. E aqui a proposta é a consciência, conforme ela vai ampliando, ela vai entendendo que ela deixa de fazer porque é melhor para ela, não porque ela tem medo de punição. Essa é uma proposta inclusive extremamente recente, né, do ponto de vista religioso. 21. Alguém quer comentar alguma coisa Ô disso? Beto, eu acho interessante que quando foi falado aqui que a sobre o castigo, como a reencarnação que não seria
não seria um castigo. Mas e o que que você acha que quando nós conversamos muito sobre as leis morais, principalmente a lei do progresso, se é, é obrigatório para todos, então se todos têm que progredir, o que que você acha das pessoas que pensam se é uma obrigação, então obrigatoriamente eu tenho que reencarnar? E se eu não quiser reencarnar, não será um castigo? Se é uma lei do progresso, então é obrigatório? É interessante que o editor inteligentemente usa a palavra encarnação. Então, é necessário encarnar para aprender, passar pelas vicissitudes, as experiências, porque a gente estudou lá atrás que, e é mais complexo isso, o princípio espiritual se liga à matéria para aprender várias circunstâncias e evoluir. Quando ele se torna espírito, ou podemos chamar de humano, ele vai aprendendo gradativamente a discernir o bem do mal, as melhores escolhas, as piores escolhas. No meio desse caminho, enquanto ele ainda está caminhando, ele ainda não tem uma total autonomia e tudo isso faz parte da experiência. Quando ele toma consciência de isso aqui, eu não devo fazer porque não me faz bem, não faz bem aos meus. Aí há uma consequência natural de aprendizado. Isso pode ser interpretado por algumas pessoas como castigo devido à palavra. E por mim, a palavra tudo bem. O problema que a gente entende de castigo é, existe um tribunal onde as pessoas param por ali como réu e falam, ó, já que você fez isso, 3 encarnações vivendo em situações de rua. Isso não existe. Não funciona assim. O que funciona é quais são as experiências que eu preciso passar para mim poder evoluir e me melhorar. Será ser morador de rua? Será ser rico? Será não ter um membro do corpo, alguma incapacidade cognitiva de aprendizado? Todas essas circunstâncias é para o melhoramento e não como castigo. Ó, você deixou de fazer, agora você leva castigo. Não. Você deixou de fazer daquele jeito? Vamos mudar o jeito para ver se você faz. Isso eu querendo fazer. Está dentro da minha vontade de querer transformar, mudar, melhorar. Então, isso não seria, não cairia no entendimento que a gente tem de castigo. Se a gente entendesse, então, que a palavra castigo ressignificada é essa de, nossa, vou ter que fazer de uma outra forma para aquele fim que eu desejo, que é a felicidade futura, ok. Mas se eu entendo, eu fiz uma coisa errada, agora eu mereço ser castigado, aí está o grande erro de entendimento. Então, o ressignificar da palavra que o Kardec faz no entendimento é exatamente isso, né? Serve para a gente melhorar, transformar, evoluir. É educativo e não punitivo. Então, porque cada caso é um caso. Muitas são as vezes que se diz, bom, se eu sou pobre, posso ser rico na próxima encarnação. Ou vice-versa, como você mesmo comentou e falou. Mas não obrigatoriamente. Quer dizer que só pelo fato de ter assassinado que vai ocorrer uma coisa parecida de morrer assassinado? Porque cada caso é um caso. Então, não é pelo fato de observarmos, muitas são as vezes que lemos em algumas psicografias, não, numa encarnação eu vou ser rico, numa encarnação eu vou ser pobre, ou então, às vezes, você mais ou menos. Isso depende da necessidade do próprio espírito, como aprendizado. Com certeza. Tem uma coisa que aparece muito, inclusive nas obras psicografadas, pelo menos na maioria delas, né? Vou chamar das mais sérias, aquelas que a gente tem uma maior consideração. Existe muita palavra pode, e a gente esquece do pode. E a gente tira o pode e deixa como regra. Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai falando ali que você pode vir reencarnar com a família espiritual
E dentro dessa família espiritual vira alguém que é um pouquinho mais difícil, mais complicado para vocês ali evoluírem junto, aprender junto. Pode. E a gente tratou como regra, e todo mundo que é difícil ao nosso redor, a gente pensa que é inimigo de outras reencarnações. E é pode, é só pode. Aí É a, aí é a a, gente, ten- ao colocar como regra, foi o problema. é a mania de generalizar, né? De colocar tudo dentro do mesmo saco, né? Existe essa mania no meio espírita, entre os espíritas, né? E com É, relação a castigo e recompensa, né? Se a gente for analisar assim mais seriamente essa questão, a gente vê que tanto o castigo como a recompensa não levam à evolução. Porque aquele que não faz o mal por causa do medo do castigo, não é sinal que ele melhorou naquele ponto. Ele só não está fazendo o mal por medo, né? Ou se ele faz o bem esperando uma recompensa, também não significa que ele melhorou no ponto. Está fazendo pela recompensa. Então, quando o Espiritismo explica assim, com relação às consequências naturais das nossas escolhas, das nossas decisões, aí fica muito mais claro, né? Muito mais claro. Então, aquilo que eu estou vivenciando hoje são oportunidades de crescimento que eu estou tendo, não são castigo, né? São situações que estão me mostrando aonde eu preciso me modificar, né? Para eu sair dessa situação melhor do que quando eu entrei, não é? Agora, se eu fico enfrentando as dificuldades, me achando coitadinha, me achando vítima, pondo a culpa nos outros, né? Achando que Deus está me castigando, eu não estou aproveitando a lição que aquela situação está me mostrando. Vou ter que passar de novo, até aprender, porque é uma questão de aprendizado. Como aluno, né, que não passa de ano, vai ter que repetir, repetir até conseguir, né? E é assim também conosco, né? São oportunidades de crescimento, não estão aí para nos fazer sofrer, estão aí para nos fazer crescer. A gente precisa mudar, virar uma chavinha na nossa cabeça para mudar essa ideia, né? sim, uma chavinha. Eu posso falar um pouquinho, Beto? Claro. Alô? Pode sim. É, é só dando sequência a isso que Terezinha falou. Ontem eu estava participando de uma reunião doutrinária e a pessoa estava falando sobre a família. E aí ela falou sobre a lei de afinidade, né? Quando o espírito encarna, ele procura os espíritos afins, a família, né? Para reencarnar ali. Mas aí ela falou sobre a lei de ação e reação. Aí eu fiquei com o pé atrás. Eu falei assim: eita, agora vai entrar naquele problema, né? Falou ação, reação, eu levantei, eu fiquei atenta. Aí ela falou assim: porque é, existe o programa de reajustamento. Então, a reencarnação é imposta. Aí eu falei assim: pera lá, que negócio é esse? Aí ela falou: não, os espíritos reencarnam através da lei de ação e reação. Por exemplo, se ele fez algum mal para aquela família e tal, aquele negócio todo que a gente tem conversado, né? Aí eu anotei assim, botei uma interrogação que eu anotei, né? E falei assim, imposta, reencarnação imposta ou consentida? Por quê? Se for consentida, porque o espírito tem noção daquilo e ele aceitou ou ele decidiu ir para reencarnar naquela família para poder crescer, para se educar e tal, né? Mas não coercitiva, jamais. Jamais coercitiva, né? Porque existem dois tipos de reencarnação coercitiva. No caso, quando o espírito ainda é iniciante, só tem instinto, ele não sabe decidir, aí os tutores, né, espirituais colocam ele naquela determinada situação. Ou então, no caso daqueles espíritos altamente voltados para o mal, em que
os tutores espirituais colocam ele naquela determinada situação para ele poder, né, encontrar o caminho que ele teima em continuar no erro. Então, são esses dois casos. Mas na maioria, no geral, nós que escolhemos. Então, eu entendo assim, é, que esse estudo já está me ajudando a discernir o certo do que eu aprendi de forma equivocada, né? Então, também está muito bom para mim. E vendo esse que a gente está estudando hoje, a gente sabe que o mal não existe. O que existe é a ausência do bem, né? O que existe é a falta de educação. O espírito tem que se educar para trilhar o caminho do bem. Se ele não se educa, ele vai fazer coisas erradas. Nós estamos numa escola, então eu vou cometer erros durante o aprendizado. Então eu preciso o quê? Me educar, me aprimorar no estudo para não errar, não é? Então, se eu cometo uma falta, é porque eu não estudei. Então, eu não mereço punição por causa disso, porque eu vou aprender de novo. Eu vou repetir o ano de novo, né? E não vou ficar de castigo, nem vou ajoelhar em cima do milho lá, como antigamente, né? Então, é isso que a gente entende daqui para frente. Então, é isso. Obrigada. A gente que agradece o comentário. Uma coisa que cada vez que passa incomoda mais a gente, que é essa questão de imposição. Eu não sei se todo mundo aqui já fez trabalho com pessoas em situação de rua. Quando você vai fazer trabalho com pessoas em situação de rua, você vai fazer você senta ali e vai conversar com a pessoa, e uma conversa bem tranquila. Você vai perceber que a maioria das pessoas tiveram problemas de relacionamentos. Largou da esposa, perdeu a cabeça, foi para ali. Um filho desencarnou, não deu conta da dor, foi para a rua. E assim por diante. Gente, nós, seres encarnados imperfeitos, a grande maioria das vezes é um falso movimento. É uma dor que não foi estudada, não foi compreendida, não buscou ajuda, não buscou auxílio. E por esse falso movimento você está ali equivocadamente. Alguém te chega perto de você, te ouve, te escuta, te acolhe, te ampara, de repente você está digno de novo, trabalhando com família, etc. Tem N casos assim. Nós. Aí quando a gente vai olhar os seres mais perversos dessas psicografias que eu estou dizendo, considerando sérias, se você vê, conforme os espíritos chegam nele para falar, olha, você precisa reencarnar, você precisa melhorar, tal coisa não sei o quê. E se você for ler direitinho, você vai perceber que não tem posição. Não tem. Inclusive, não sei quem matou não sei quem, não sei o quê, agora vocês vão voltar na família. Vai perceber que tudo é conversado. E eu acho que a gente foi perdendo isso e foi pegando os exemplos de forma punitiva e castigadora, castradora. E aí a gente foi interpretando assim, pronto, acabou e encerrou. Quanto mais eu releio, mais eu fico assustado de tipo, cara, o problema era a minha interpretação. E aí tá tudo bem as pessoas também terem isso, tá tudo certo, né? A gente precisa cada dia mais conversar e dialogar a respeito disso o tempo todo com as pessoas, porque também todo mundo tem seu tempo e esse entendimento vai levar um tempo interno de cada um. Porque é muito mais fácil eu pensar, eu estou cumprindo regras sociais de etiquetas moralistas, então eu tenho um bom lugar. Enquanto há outros que eu vejo por aí que não estão cumprindo essas regras, vão para o lugar ruim. Isso, vamos combinar, é algo assim que para o nosso ego é excelente. Mas a doutrina espírita diz que não funciona assim. É autonomia. Ou eu transformei ou não transformei. Não tem diferença do pior para mim se eu não transformo. E eu acho que é isso que a gente ainda continua perpetuando o conceito anterior, porque para nós machuca muito o nosso íntimo, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Machuca muito. Então a gente prefere falar, mas eu pelo menos sou melhorzinho aí do que a maioria.
E aí é muito difícil a gente falar assim, opa, peraí, o trabalho em mim é necessário e constante, porque depende da minha força de vontade, da minha transformação, a mudança ou não da minha É. realidade. E Tem isso um, exige um esforço enorme da gente, né? Tem um detalhe também, né, Beto, que a gente precisa analisar e a gente muitas vezes não para, porque nós fomos educados ou deseducados, né, com certos conceitos durante muitas e muitas encarnações, e isso está muito forte ainda dentro da gente. Ah, errou, porque antigamente, né, as religiões usam o termo pecador, né, aquelas coisas todas. Mas o que que nós temos que entender? Por que que a gente erra? Por que que a gente comete erros? Porque não somos perfeitos ainda. Só quem não erra são os espíritos perfeitos. Então, nós estamos numa fase, vamos dizer assim, entre aspas, que errar ainda é natural em nós, porque nós estamos caminhando, nós estamos aprendendo. Você acha que Deus, né, não vê isso de um ponto de vista, sei lá, imenso? Como que ele vai castigar se ele sabe que nós ainda estamos num processo de aprendizado? É como se a gente quisesse castigar o aluno da primeira série, porque ele erra algumas questões que ele não aprendeu ainda. Então, é uma questão que a gente precisa pensar. Nós estamos num processo ainda, estamos longe da perfeição, por isso ainda cometemos erros, né? Agora, o que que é importante? A gente tomar consciência, a gente que está tendo uma certa orientação, um certo conhecimento, tomar consciência desses erros, né? Não ficar terceirizando, né? Tomar consciência e procurar ir nos corrigindo gradativamente, né? Então a gente precisa mudar essa nossa ideia, né? Porque a gente erra, porque a gente é horrível, a gente é um espírito horroroso. Não, somos espíritos aprendizes, não é? Certeza, com Ô certeza. Beto, em relação ao que nós estamos comentando, se nós observarmos na lei oitava, daquelas 25 leis de justiça divina, o natural, tem assim na página, na lei oitava, o seguinte: o espírito é, assim, sempre o árbitro do seu próprio destino. Ele pode prolongar seus sofrimentos por seu endurecimento no mal, aliviá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Agora, se nós retornarmos, Beto, na nota 95 da página 132, veremos que ele está se referindo aqui sobre, deixa eu ver aqui, 95, sobre essa parte da punição. Ele tem dizendo: enquanto consequência natural, a punição, como você falou, como nós estamos conversando, ressignificada na doutrina espírita, é o sofrimento moral do espírito, que é inerente à imperfeição. Só é responsável moralmente aquele que tem conhecimento de que seu ato infringe as leis morais presentes em sua consciência em virtude da sua inteligência, praticando assim o mal ou as faltas. Quando repetidos, transformam-se em hábitos adquiridos ou imperfeições, condição de total responsabilidade do espírito, que escolheu esse caminho em virtude do livre-arbítrio e deve dele sair, retornando ao bem pelo arrependimento, pela expiação e pela reparação. Perfeito. Que faz aquela escolha para domar as suas más inclinações, como diz Kardec. E ele deixa bem claro aqui, porque nós estudamos bastante essas 25 leis, que vai até a página 140, e ele explica gradualmente, inclusive daquele livro que você está lendo, sabe, Elzinha? Nem céu nem Sim, inferno. Então, é aham. muito interessante. Agora, Beto, isso nós também Kardec fala muito da punição.
né? Se nós observarmos aqui na quinta lei, a punição varia segundo a natureza e a gravidade da falta, 133. A mesma falta pode, assim, dar lugar a punições diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. Então, o que seria essa punição? É verdade. Uma pergunta? É uma pergunta? É, Ai, ai. Eu gosto muito da ideia, eu vou te contar uma historinha. Eu gosto muito da ideia assim. Conta-se que um certo homem, em uma reencarnação, ele tinha uma facilidade muito grande, uma habilidade muito grande com faca e assassinou 100 pessoas. Numa outra reencarnação, ele estudou, se tornou médico, virou cirurgião e salvou 1000. Eu gosto muito dessa ideia. Porque assim, você salvar 1000 vidas dá muito mais trabalho do que você matar 100. E eu estou falando em termos de esforço, aprendizado, estudo, acordar cedo, não poder estar com a família, etc. É muito mais trabalho. Isso pode ser visto como punição, ou pode ser visto, nossa, olha a oportunidade agora, todo mundo me olha e fala, "Nó, como está diferente. É outro ser, né, espiritualmente falando. Então, quando a gente interpreta com a punição antiga, faz parte do nosso entendimento ancestral equivocado. Ou Verdade. seja, a forma com que é utilizada pode até ser a mesma. Você reencarna com alguma impossibilidade, alguma incapacidade. O problema é o fim. A finalidade disso é evoluir e melhorar, e não ser punido. Essa é a grande diferença e uma Isso grande revelação que a doutrina espírita faz. É muito diferente. É mais ou mesmo. menos se a gente parasse para analisar e entender se fosse aplicado isso, por exemplo, no nosso sistema penal carcerário. Então, a pessoa cometeu um crime, ao invés dela ficar lá, reclusa, somente para pagar um tempo, ela ficasse ali aprendendo e refletindo sobre o que fez, trabalhando aquilo internamente, falando, mas o que que foi? Pessoas, profissionais em volta, o que que fez você chegar a esse ato? Por que que você fez isso? Aonde foi que aconteceu na sua vida que você buscou esse caminho? E ele for se entendendo, compreendendo, e se aceitando e se amando, com certeza ele vai sair dali muito melhor do que ele entrou. É natural, é lógico a gente pensar nisso. So- Se funciona assim, enquanto nós encarnados, devido à nossa limitação estando na matéria, nossa, imagina como que são as leis espirituais na sua profundidade. Mas aí o Kardec não podia vir cá, que ele já criou algumas palavras novas para novo entendimento, e criar palavra nova para tudo. Seria muito mais difícil da gente entender. Ele pega as palavras antigas, o entendimento antigo e ressignifica. Então, ele vai usar muitas vezes essas palavras. E eu vou entender. É punição? É o entendimento meu. Nossa, é oportunidade. Eu que estou entendendo. É o O problema sofrimento, né? é, É o o sofrimento. problema é a gente propagar e continuar de a pessoa estar fazendo alguma coisa que a gente acha que aquilo ali pode dar ruim lá na frente, e a gente virar e falar assim, cuidado, você vai ser punido. Aí que tá a É, equipe. Ah, e É, outra coisa, Beto, você deu esse exemplo aí, eu vejo que esse médico, ele fez aquilo tudo com muito amor. Ele não fez por obrigação de resgatar um compromisso ou uma falta, seja lá o que for. Ele fez porque ele sentiu vontade de fazer dentro do coração. Ele sentiu vontade e sentiu bem fazendo aquilo. Então, eu acho que é válido, sim, reparação, mas com amor, não por obrigação. eu gosto muito, assim, gente, eu amo, assim, essas historinhas pequenas, é, que faz sentido e que emociona a gente, eu fico com cuidado de contar tudo quanto é lugar, porque a gente fica emocionado. Eu já contei aqui e vou contar de novo. Lembro um dia que eu estava vendo um vídeo, estava uma mulher evangélica, numa cadeia, de frente à pessoa que assassinou o filho dela, e o repórter, tá aqui o assassino do seu filho, o que que você tem para dizer para ele?
Aí ela chama ele pelo nome. Fulano, vocês eram amigos, vocês jogavam bola junto, né? Por que que você fez isso? O que que aconteceu com vocês, né? Que caminho foi esse? E ele calado, cabeça baixa, super sem graça. De repente, não, mas tudo bem, eu vou orar por você. E ela faz a oração para ele. Ora a sua vida, que você se melhore, que você se transforme, etc, 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 que Jesus te abençoe. Ficou todo mundo mudo, calado. Quando a gente vê isso, você fica, cara, mas se uma mãe encarnada é capaz de fazer isso, eu acho que eu comecei a entender o que o Espiritista está falando, de amor, de paz e de perdão. É isso. Significa que ela não olhou para aquele rapaz que assassinou o filho dela e falou assim: eu quero que você apodrece na cadeia. Não, eu quero que você se É, melhore, se transforme. que a É isso. maioria faz, né, Beto? A maioria já tem essa, né? Mentalidade da vingança, infelizmente. E tem uma palestra que eu vi, né, de uma filósofa, Lucilena Galvão, né? Ela fala, se uma pessoa faz, é porque todos nós somos capazes de fazer, porque somos todos seres humanos como ele. Então, se uma fez, todos são capazes, não é? Porque somos todos seres humanos, a espécie humana, né? É, Verdade. então, Vou continuar a leitura. Mas a alma, assim como a criança, não possui experiência nas primeiras fases da sua existência, razão porque é falível. Deus não lhe dá essa experiência, mas sim os meios de adquiri-la. Cada passo em falso na senda do mal representa para a alma um atraso, cujas consequências ela sofre à custa do qual ela aprende o que deve evitar. É assim que, pouco a pouco, ela se desenvolve, se aperfeiçoa e avança na hierarquia espiritual, até que chegue ao estado de espírito puro ou anjo. Os anjos são, portanto, as almas dos homens que chegaram ao grau de perfeição que a criatura comporta, fruindo em sua plenitude a felicidade prometida. Antes de atingirem o grau supremo, desfrutam de uma felicidade proporcional ao seu adiantamento, felicidade que não se encontra na ociosidade, entretanto, mas nas funções que apraz a Deus confiar-lhes e que ficam felizes de desempenhar. Veja o capítulo 3 do céu. Aqui, quando ele fala que ó, Deus não lhe dá a experiência, mas sim os meios de adquiri-la, tem uma notinha 122. Essa explicação corresponde ao 12º do resumo da Lei de Justiça, no capítulo 8º, que afirma: o espírito deve se aperfeiçoar por conta da sua própria vontade, e não em decorrência de qualquer coerção. E aqui, uma coisa que foi levantada, é muito interessante da gente ver, né, e perceber o quanto isso é mais exceção do que regra e a gente se transformou numa regra. A alma, como a criança, não possui experiência nas primeiras fases da sua existência, razão porque é falível. Deus não lhe dá essa experiência, mas sim os meios de adquiri-la. Significa que quanto mais imperfeito e a insistência na imperfeição, mais esses meios podem ser pressentidos por essa criatura de forma mais dura e ela chamar de punição. Ela percebe assim. Olha que coisa interessante. Não é a criança vira para você e fala assim: me dá uma bala. Aí você dá uma. E eu estou falando criança pequena, né? Hoje a maioria das mães evita ao máximo dar o açúcar quando está bem ali, bem jovem. Então, 2 anos, dá uma bala para a criança. E aí a criança fala, eu quero outro. Não, o nosso combinado era só uma. Eu quero outra, ela dá birra, dá birra. Aí é uma escolha da mãe. Vou dar uma segunda para parar e falar, não, o nosso combinado foi uma e será uma. Para a criança aquilo é uma punição. Você não me ama mais. Nossa, eu te odeio, tá me etc, etc, por castigando, causa de uma bala. é, Ou é, seja, é a nossa interpretação das leis que nos regem. A gente interpreta como punição, mas não é. não É uma é. possibilidade de aprendizado, uma oportunidade. A gente pode E, aproveitar ou não. tem outro exemplo, né, Beto? Por exemplo, o aluno, né? O aluno
relapso, que não estuda, tal, tal, tal. Chega no final do ano, ele não consegue passar para o ano seguinte. Ele é reprovado. Ele não está sendo castigado, né? Foi uma consequência natural da atitude dele, mas ele sente aquilo como um castigo. Ele começar tudo de novo, desde lá o comecinho, né? Os amigos foram lá para o outro pro ano seguinte, e ele para ele aquilo é um castigo, né? Mas não é castigo, né? Foi a consequência. Às vezes, um ponto, né, Terezinha? Por um ponto, o professor não dá. Nossa, você é mal. Fala, não, você tem o ano É, inteiro. Eu não sou mal, você tem o ano inteiro para adquirir e agora eu sou mal. É o que a gente faz. Deus não me ama mais quando acontece essa é, circunstância. uhum, Deus está me castigando. Ou seja, são coisas naturais, né? A gente vai percebendo que muda muito a perspectiva olhando assim, né? E aqui nesse parágrafo, vai demonstrando que então vai chegar um instante, um momento, em que a gente avança de tal maneira que se torna um espírito puro, que pode dar o sinônimo de anjo. Porque anjo, no Antigo Testamento, a palavra, no original, significa mensageiro ou representante. Tanto que é mais leve. Eu lembro muito, toda vez que fala de anjo, eu lembro muito da história de Jesus, direto eu comento aqui, né? E eu acho que ela é uma importante a comentar muitas vezes. Jesus está lá no Monte das Oliveiras, ele já está sabendo que eles vão vir prender e crucificar ele está ali agonizando, aflito, orando. E a gente vai entendendo, né, conforme a gente vai estudando, que ele não está com medo de desencarnar. Ele está com receio de ter sido pouco tempo e, nossa, será que foi o suficiente para essa galera aprender? Há uma aflição por nós, não por ele. Aí vem um anjo. Um anjo aproxima dele e conversa, troca uma ideia, fica ali com ele, o consola, o ampara. O que é esse anjo? Um mensageiro, um representante. O que eles conversou? Não faço a mínima ideia. Mas a gente vai entendendo que, tipo assim, algum que falou, oh, tá tudo certo, não foi isso que você programou, não foi isso que, né, Deus quer que seja assim, então tá tudo certo. É isso. E a gente que foi transformando esses seres em coisas mitológicas misturadas em outras religiões. Porque, assim, se a gente pega só a Bíblia e vai entendendo o que que é anjo, até eles se transformarem, ser escravizados pela Babilônia, e depois de sair, vai perceber que o entendimento de demônio, Satanás, anjo, muda muito. Na Bíblia já é perceptível a função desses seres para aquele povo hebreu. E a gente pegou esse segundo momento e internalizou essa segunda forma de ver, que está é, misturado com as religiões ao redor. Com a religião grega, mas principalmente com a religião da Pérsia, que se entendia que havia uma entidade gigantesca e poderosa do mal e seus representantes, e transformou isso para o hebreu. E a gente pegou toda essa ideia e trouxe para nós, né, para o mundo ocidental. Seres que eram perfeitos, rebelaram contra e são tão poderosos quase quanto Deus que ficam tentando dominar a humanidade para eles, ao invés de ser para Deus. Nossa, e que poder que esse Deus tem, então, de permitir uma coisa dessa? é, né? E a palavra demônio mesmo, né, Beto, que é o significado original, é espírito, que pode ser bom ou mal, né? O próprio Sócrates, né, ele tinha o seu daimon, que era o seu espírito protetor, né? E o sentido da palavra foi mudando depois, mas demônio é espírito, né? Que pode ser bom ou mal também, espírito, de uma forma geral. E o sentido mudou tanto, né? Mudou muito, né? Foi ficando mitológico, né? É, Mitológico o entendimento de anjo, demônio. E tal. A humanidade não está circunscrita à Terra, ocupando os inumeráveis mundos que circulam no espaço. Ocupou aqueles que desapareceram e ocupará aqueles que se formarão. Deus a criado desde toda a eternidade, jamais cessando de criar. Nossa, só isso aqui faz a gente pensar assim, independente até onde a ciência consiga abarcar o entendimento, porque né, se percebe a matéria, estuda a matéria,
Por mais longínquo que a nossa mente pode ir, a gente não pode conceber Deus parado. Então, em outros mundos, outros universos, não sei, né? Em outras questões que a gente não tem conhecimento, seres evoluíram. E esses seres, quando entraram em contato conosco, a gente olhou e falou: Nossa, mas isso é evoluído demais, só pode ser um anjo. E no nosso entendimento, eles foram criados à parte, mas não. Eles evoluíram em outras pairagens, em outros ambientes, em outros mundos. E agora a gente tem um contato com eles. Por isso que a gente acha eles tão à frente de nós, devido que eles traçaram o caminho que nós estamos traçando. Nossa, isso é muito mais consolador. Portanto, muito tempo antes de a Terra existir, e por mais remota que imaginemos sua criação, já havia em outros mundos espíritos encarnados a percorrer as mesmas etapas que nós, espíritos de formação mais recente. Ora, percorremos, tendo eles atingido o objetivo antes mesmo que tivéssemos saído das mãos do Criador. Há, dessa forma, desde toda a eternidade, anjos ou espíritos puros, mas como sua existência humana perde-se no infinito do passado, para nós é como se eles sempre tivessem sido anjos. Então, para nós, né, o nosso entendimento é porque, nossa, já tem tanto tempo que eles são espíritos puros que para nós eles sempre existiram. Sim, porque nós somos mais jovens. Desde que a gente existe, vamos dizer assim, eles são anjos. Mas eles não são anjos desde que eles existem. Nossa, o Kardec traz um entendimento aqui que é maravilhoso. Alguém quer comentar alguma coisa ou podemos ler o último parágrafo? Realiza-se assim a grande lei da unidade da criação. Deus jamais esteve inativo, pelo que sempre houve espíritos puros, experimentados e esclarecidos, para a transmissão de suas ordens e direção de todos os aspectos do universo, do governo dos orbes aos mais ínfimos detalhes. Nunca houve, portanto, necessidade de criar seres privilegiados, isentos de encargos. Todos, antigos e novos, conquistaram suas posições na luta e por seu próprio mérito. Todos, enfim, são filhos das suas obras. Assim se estabelece, igualmente, a soberana justiça de Deus. Nota 123. Deus não age diretamente na matéria. São os espíritos evoluídos que atuam na organização da harmonia universal, dos planetas aos universos. Os animais servem pelo impulso do instinto, sem consciência de sua realidade. Os seres humanos reencarnam e, por meio de provas e expiações, libertam-se da vida animal, desenvolvendo suas faculdades, sendo a vida espiritual a sua principal. Progredindo na escala evolutiva, vão exercendo missões progressivas em importância até a condição de espíritos puros. Primeiro, executa. Mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. E assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Livro dos Espíritos, questão 540, nota do editor. Ao quanto que isso faz muito mais sentido, né, quando cada um vai compreendendo a sua parte nessa grande nave chamada universo. Mas isso aqui tudo que eu achei bonito demais foi quando ele coloca aqui, ó, vamos exercendo missões. Porque para uma pessoa comum, pode achar que é uma obrigação retirar o lixo da cidade. Mas para a pessoa que está fazendo aquilo com alegria, no sentido de tipo, estou executando isso aqui porque por hora é o que eu estou sendo pago, é o que eu estou sendo encarregado de fazer, é uma missão. Então, isso é interpretado por nós. E quando a gente divide pedagogicamente, né?
missão, prova, expiação, isso é pedagógico, porque isso é muito mais nosso. Eu já fui visitar pessoas em hospital que estavam assim, em câncer terminal e numa alegria, numa felicidade, né, numa harmonia consigo mesmo, consolando as pessoas. Aliás, eu vou mudar até de exemplo. Semana passada eu fui no velório, a mãe de uma amiga desencarnou e estava muita gente, e a maioria do pessoal é espírita. Alguns mais espiritualistas do que espírita, mas espírita. E no meio disso, a filha, que é muito minha amiga, ela falou assim: ah, vamos fazer uma prece? E antes de fazer uma prece, ela fez uma pequena mini palestra. Eu estou falando mini palestra só para entendimento. Ela falou coisas assim que emocionou a maioria, inclusive as pessoas de outra religião. Porque a gente sabe que a vida não cessa. E ela foi falando com as palavras que eram universais, né? Tá com Deus, Jesus, etc. E ficou todo mundo assim, consolado. Não houve desespero no velório. Havia dor, muita dor. Estavam ali os 6 filhos, muita dor. 3 homens e 3 mulheres. Muita dor, mas não tinha desespero. Isso a gente poderia entender assim, nossa, na que dificuldade, expiação, sofrimento. E ali está falando a pessoa de, ela cumpriu a sua missão. Ela disse que queria desencarnar viajando. E ela estava no ônibus vindo lá de Feira de Santana da Bahia para cá, para Araguari, que é uma cidade aqui do lado. Então, olha só, foi do jeitinho que ela queria, etc, etc. Missão. Mas a gente pode interpretar isso com muita dor, revolta, rebeldia. E a gente pensa, é uma expiação, que sofrimento, porque a gente, meu Deus. Percebe o quanto que é de percepção nossa? E o quão é importante a gente enxergar já das pequenas coisas, as nossas pequenas missões do dia a dia, para a gente perceber que nós somos ativos na nossa evolução, na nossa transformação. Sabe, Beto, no que você está se referindo ao velório, todos sabem aqui que eu tenho uma tia que não tem duas pernas. Elas não têm as pernas. Ela está há anos numa cama. Mas eu nunca vi dar exemplo que, como não tinha contato, e às vezes há um contato entre ela e eu nunca vi dar exemplo como ela dá. Assim, não, procure fazer ser útil. Olha, eu estou feliz, eu estou fazendo meu crochê, meu tricô. Me colocaram agora para conversar com as pessoas por telefone, já que eu não posso sair de casa. Então agora eu estou conversando. Então a gente tem que buscar na vida estar bem. Procure estar bem. Olha, eu não estou com as minhas pernas, mas eu estou bem. Então, assim, são pessoas que não é só ela. Como você mesmo está dizendo, quantas vezes aqui já temos exemplos no nosso dia a dia que eu fico estarrecida. Apesar muitas vezes de estarmos aqui estudando, tentando colocar, é um exemplo diário para mim, eu ficar olhando assim, e não tem nada a ver com religião. Tem nada a ver, não tem. Porque muitas vezes elas estão fazendo coisas que às vezes nós espíritas, às vezes estudando, não colocamos em prática que essas pessoas fazem. Eu tenho uma vida, eu olhei para minha coleguinha aqui, que ela é da Índia, e nós aqui, você sabe que eu estou aqui na cidade de Bila, e tem cada pessoa tem um dever, a tarefa de estar limpando aqui a escada, porque senão você vai ter que pagar, porque nós vivemos numa associação onde é econômico. Então, a minha coleguinha que é da Índia, ela falou assim: olha, eu limpei lá de cima até aqui. Eu falei assim, mas por que você fez isso? Mas não era teu dever. Mas, Zélia, se eu não limpo o que está sujo desde lá de cima, vai sujar também o outro lado. Então, eu tenho que começar de cima para que não afete as outras pessoas. Olha aí. Eu olhei assim, tá tudo certo. É como aquele que eu não sei daí do Brasil, que dava as sementes do milho, tinha plantação, e davam sementes boas do milho para serem plantadas.
para que todos tivessem ao redor plantações saudáveis e que não prejudicasse um ao outro. Então, se nós realmente, como nós estamos conversando aqui, tentarmos de todo o nosso ser, de todo o nosso coração, praticarmos isso, eu acho que beneficia primeiro a nós, para que possa isso ser irradiado para todos, porque quando nós estamos bem, isso vai abrangendo, vai fazendo como você falou com a tua amiga. Veja só, todos ficaram assim estarrecidos. E ela foi o exemplo dentro da sua própria dor. Nada melhor do que o exemplo. Era isso que eu queria dizer, porque eu fui buscar sobre punição, eu fiquei assim, esse negócio é meio complicado. Aí eu falei assim, essa dor moral, esse sofrimento moral, não vai depender de nós, porque você tem uma forma de ver, eu tenho outra. Então é isso. Você vê a lição que a tua colega, a tua amiga mostrou para todos. E olha como ela irradiou paz para todos. Obrigada. Sim, sim, é verdade. Eu estava dando exemplo agora mesmo sobre pessoas em situação de rua. Eu lembro que um dia a gente conversando com uma pessoa em situação de rua, e ele estava falando que teve muito dinheiro, viajava para a Europa, teve uma vida bem mundana, vou chamar assim. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Muito. E aí ele perdeu tudo, né? Não tinha mais nada e estava morando na rua. E aí perguntou assim, conversa vai, conversa vem, e o pastor que cuidava, né, dessa história, porque é de Fraternidade Sem Fronteira, então todo mundo de religiões diferentes, falou assim, ah, mas, né, se arrepende de alguma coisa? Não, eu não me arrependo de ter gastado e fazer o que eu fiz. Eu me arrependo de não conservar os laços com a minha família. Porque eu tenho um irmão que tem dinheiro, não olha hoje no meu rosto, cunhada, filho, pai, mãe. Ninguém olha porque eu virei as costas para ele durante muito tempo. Agora ninguém quer me auxiliar. Então, isso, quer dor moral maior do que essa? Tem nada a ver com o financeiro. A dor moral dele estava assim, no auge, e ele esperando um momentozinho de abertura para alguém perdoar ele. Nem que seja assim, para não, tudo bem, eu não vou te acolher não, mas pelo menos você está perdoado. Essa dor moral já é gigantesca aqui, imagina em nós desencarnados. É por isso que às vezes a gente interpreta de forma equivocada informações que vêm de lá para cá. Então vamos começar os demônios? Ficou esquisita a frase. Começar a estudar o capítulo 10 dos demônios? Capítulo 10. Os demônios. Em todos os tempos, os demônios desempenharam um papel importante nas diversas teogonias. Embora consideravelmente desacreditados na opinião geral, a importância que lhes atribui, ainda em nossos dias, dá à questão uma certa gravidade, porque ela toca exatamente no cerne das crenças religiosas. Eis porque é útil examiná-la, assim como os desdobramentos dela decorrentes. A crença em um poder superior é instintiva nos homens, tanto que a encontramos sob diferentes formas em todas as épocas do mundo. Mas se hoje, com o grau de adiantamento intelectual a que chegaram os homens, eles ainda discutem sobre a natureza e os atributos desse poder, quanto mais imperfeitas deveriam ser suas noções a respeito do assunto no começo da humanidade. O quadro que para nós se apresenta da inocência dos povos primitivos em contemplação diante das belezas da natureza, nela, admirando a bondade do Criador, é sem dúvida muito poético, mas não corresponde à realidade. Então está trazendo aqui, né, esse entendimento no começo das reflexões de nós enquanto seres humanos, de compreender forças da natureza, circunstâncias. E como não se sabia como isso se dava, foi criando possibilidades e essas possibilidades cada vez mais se tornando entidades, né? Umas deidades. E aí tinham deidades ou, né, divindades boas e ruins.
E aí isso foi modificando no monoteísmo, né? Onde só existe um Deus, mas essas deidades, elas só desceram de cargo. Elas deixaram de ser deuses, mas continuaram sendo os anjos, os bons, e os demônios, os ruins, mas enquanto a comando de seres maiores e mais poderosos. De uma certa forma, é um politeísmo sofisticado. E a gente, assim, demorou perceber isso enquanto humanidade, de tipo, pera, por que que eu dou tanto poder a esses seres que estão fora de mim e tão pouco poder a mim mesmo, né? Acaba sendo essa possibilidade, de novo, de resgatar a nossa autonomia enquanto seres criados por Deus e filhos de Deus. Quanto mais o homem está próximo do seu estado natural, mais o instinto o domina, como se pode constatar ainda entre os povos selvagens e bárbaros de nossos dias. O que mais o preocupa, ou melhor, o que preocupa exclusivamente, é a satisfação das necessidades materiais, uma vez que não tem outras. O único sentido que pode torná-lo acessível às satisfações puramente morais só se desenvolve com o tempo e de maneira gradual. A alma tem sua infância, sua adolescência e sua plenitude, assim como o corpo humano. Mas para atingir a plenitude, que a torna apta a compreender as coisas abstratas, quanta evolução deve experimentar e por quantas existências lhe é necessário passar, sem precisar recuar às épocas primitivas. Olhemos à volta nossos homens do campo investiguemos que sentimentos de admiração neles despertam o esplendor do sol nascente, o céu estrelado, o cantar dos pássaros, o murmúrio das ondas cristalinas, as pradarias cobertas de flores. Para eles, o sol se ergue por uma questão de hábito, e desde que forneça calor suficiente para maturar suas plantações, mas não em excesso a ponto de queimá-las. É tudo o que eles esperam. Se olham o céu, é para saber se fará bom ou mau tempo no dia seguinte. É a eles indiferente se os pássaros cantam ou não, desde que não lhes arrasem a lavoura. Ao canto dos rouxinóis, preferem o cacarejar de suas galinhas e o grunhir de seus porcos. O que esperam dos regatos de águas claras ou lodosas é que não sequem ou inundem suas terras, dos pastos que deem bom capim, com ou sem flores. É tudo o que desejam. E dizemos mais: é tudo o que compreendem da natureza, ainda que já estejam muito à frente dos homens primitivos. Nossa, poético esse texto, né? Um tanto quanto poético. Ele está buscando fazer a gente compreender o olhar mais materialista que nós temos, né? Desse de contemplação, mas em retorno a algo material. E assim, nós precisamos admitir que isso é extremamente presente em nós ainda. Ele falou das pessoas do campo, mas se a gente olhar, a maioria das coisas que traz as nossas preocupações diárias, né, e anuais, são sim materiais. Elas nos preocupam muito mais. Então ele está falando, né, de ter essa atenção a isso e de entender que todas essas coisas materiais podem ter ali questões mais profundas a serem refletidas. Eles olham mais a praticidade da coisa, né? A utilidade das coisas do que realmente ficar admirando lá poeticamente, né? A natureza, né? É a praticidade, aquilo que eles precisam no dia a dia, né? Tem uma frase do Leon Tolstói
Ele fala do egoísmo, né? Mas cabe aqui também nessa explicação de Kardec. Ele fala assim: há quem olhe para uma floresta e só veja a lenha para a sua fogueira. O Leon Tolstói falou essa frase. Olha que interessante, ele está falando do egoísmo, né? Mas cabe aqui ver o que vai ser útil para ele. Não está vendo o geral, né? Está vendo só a parte prática ali, né? Verdade. É isso mesmo. Tem uma notinha, a notinha 124. A evolução gradual da alma, desde simples ignorante infância da alma, conquistando por seu esforço suas faculdades, razão, vontade e imaginação, elabora desde a consciência de si o livre-arbítrio e o senso moral. Desse modo, passa a ter responsabilidade moral e gradativamente sua felicidade, que é inerente ao seu aperfeiçoamento. Quando erra, porém, sua sensação é de infelicidade transitória. Assim, entre provas e expiações, progride sempre a adolescência da alma. Por fim, inevitavelmente, a alma caminha para a condição de espírito feliz, plenitude. Então, existe uma graduação e o que a gente chama, né, de evolução hoje em dia, muito, né? A gente chama muito. E que o Kardec chamava de progresso, né? De progressão da alma, que a gente vai adquirindo experiências, aprendendo, conquistando, executando, até que a gente chegue à plenitude da alma. Mas foi bom, bonito, foi bom como ele colocou esse exemplo. Ele deu a infância, a adolescência e a plenitude. Que coisa boa como ele fez! Porque quando nós sempre vemos assim, ignorantes, como nós estávamos conversando anteriormente, aí vemos que estamos no início, na infância da alma. Então, é muito mais fácil o entendimento, como ele coloca assim, porque às vezes algumas pessoas, poxa, mas ignorante. Mas se nós observarmos como ele coloca aqui, fica uma coisa mais suave. Isso foi na infância da nossa alma. Foi como às vezes nós colocamos aqui exemplos, quando o aluno não passa de ano, ou por sua própria escolha, porque estamos às vezes numa infância que não temos essa maturidade ainda, porque não chegamos na plenitude como espíritos ainda perfeitos. Então, é interessante como ele coloca aqui esses exemplos aí. Sim, é verdade. Muito bonita a forma como que... Se nos reportarmos a estes últimos, homens primitivos, aliás, constataremos que são ainda mais exclusivamente preocupados em atender às suas necessidades materiais, o que lhes facilita ou dificulta a satisfação dessas necessidades, constitui para eles o bem e o mal neste mundo. Creem no poder extra-humano, do qual fazem, ademais, uma ideia muito vaga, e à qual atribuem o que lhes causa prejuízo material, e é o que mais lhe importa. Nada podendo ainda conceber fora do mundo visível e tangível, afigura-se-lhe que resida tal poder nos seres e nas coisas que o prejudicam. Para eles, portanto, os animais nocivos são as representações naturais e diretos desse poder. Vem pela mesma razão a personificação do bem nas coisas úteis, daí o culto dedicado a certos animais e plantas, e mesmo a objetos inanimados, mas o homem geralmente é mais sensível ao mal do que ao bem, pois este lhe parece natural, ao passo que o mal o afeta mais intensamente. Eis porque, em todos os cultos primitivos, as cerimônias em homenagem ao poder do mal são as mais numerosas. O medo prevalece sobre o reconhecimento. Tem uma notinha, 125, né? O bem e o mal neste mundo. Entre as coisas do mundo, recompensas
recompensadas pela fisiologia e pelo instinto, com sensação física de prazer e o sentimento de alegria, em verdade, o ser lida com o que é bom ou ruim, em relação à sua sobrevivência e à da espécie. Somente no âmbito da moral própria do espírito humano, que compreende as leis divinas em sua consciência, é que surgem os valores do bem e do mal. O homem primitivo, quando inicia a conquista da inteligência, ainda se prende às necessidades materiais, nota do tutor. Beto, eu gostaria de pedir aqui a atenção, se vocês observarem bem e mal, ele vai desenvolver isso na Gênesis, no capítulo 3, o bem e o mal. Tá? Então, eu estava observando isso, inclusive, ele vai ampliando também no capítulo, tem algumas partes aqui do capítulo 7 lá de penas eternas. Olha que como nós sempre estávamos conversando, como o Kardec vai desenvolvendo cada tema. E olha que o que nós estamos vendo aqui, o que você leu, no próximo está lá no bem e no mal. Aqui está, como sempre estamos conversando, o desenvolver de tudo isso que observamos, inclusive na Revista Espírita, né? Que ele não tinha internet naquela época, não tinha WhatsApp, então tinha a Revista Espírita, né? Fazer o quê? É um recurso que ele tinha naquela época, né? Então, eu observei, Beto, que nesses parágrafos seguintes, tem aqui está se referindo ao capítulo 3 do bem e do mal. Obrigada. E a gente vai vendo aqui que ele está falando que a gente vai transformando as coisas, personificando aquilo que não se consegue compreender. Existem os estudiosos que defendem que a gente vai personificando essas coisas que a gente não consegue entender, e outros que, como a gente percebe atributos espirituais e morais, e como a gente não consegue chamar isso, a gente chama, né, dá nome para isso, a gente vai chamando da personificação de algum tipo de Deus. Isso, como ele está falando de homem primitivo, né? De homens primitivos. E aí aqueles que faziam o bem eram os do bom e do mal, do mal. E depois que vai mudando esse nome e esses entendimentos, conforme ele vai explicando aqui mais para frente. Beto, põe de novo nessa nota última que você leu. Eu achei interessante uma diferença que ele fez aqui entre o bom, o ruim e o bem e o mal. Olha só, ele fala, né? O bom ou ruim em relação à sua sobrevivência da espécie. O bom e o ruim, né? A questão da sobrevivência. E o bem e o mal já são valores, né? Valores, compreende as leis divinas em sua consciência, que surgem os valores do bem e do mal. Ele faz uma diferença, achei interessante isso, né? Você vê, Terezinha, que ele vai o bom e o ruim para a parte fisiológica e o É bem e a o mal para a alma, Isso, para as são emoções. os valores do espírito, né? Uhum, O bem e o mal. E o isso, bom e o ruim é com relação à vida material, à sobrevivência. exatamente. Achei bem, bem legal Eu isso daí. também tinha observado isso, achei muito bom. E quando nós vamos observando isso que você realmente está trazendo, fica mais fácil o entendimento. Uhum. Isso aí. Aí que entra a razão. Vai gradual, como ele está dizendo aqui, né, Zinha? Como nós havíamos conversado na nota 124, na anterior, sobre a simples ignorante na infância da alma, e gradualmente vai chegando o quê? A plenitude, quando vai sair de toda essa parte, vai adquirindo o quê? A consciência, né? Exatamente. Aliás, o mal é a ausência do bem, né? Sim. E ele está desenvolvendo, justamente, ele vai comentar isso. E, como nós havíamos conversado anteriormente, vai desenvolver no capítulo 3. Ele vai comentar sobre a ausência do bem e desenvolver perfeitamente no capítulo 3 da Gênese, o bem e o mal.
Durante muito tempo, o homem compreendeu apenas o bem e o mal físicos. A concepção do bem e do mal de natureza moral marcou um progresso para a inteligência humana, pois somente a partir daí pôde o homem entrever a espiritualidade, compreendendo que o poder sobre-humano está fora do mundo visível e não nas coisas materiais. Esse foi o trabalho de algumas inteligências de elite, mas que não puderam, no entanto, ultrapassar certos limites. Então, quando ele coloca e não nas coisas materiais, tem uma notinha, 126. Para o bem e o mal físicos, que podemos definir como o bom e o ruim, existem no mundo coisas agradáveis, como o alimento, e coisas prejudiciais, como o veneno. E elas são relativas em cada espécie. A carne podre é nociva para a maioria dos animais, mas agradável e adequada para os abutres, por exemplo. O verdadeiro bem, de natureza moral, está no agir e pensar de acordo com as leis divinas. O mal está na ausência do bem. Assim define a autonomia moral espírita. Já as teorias heteronomas das religiões ancestrais e do materialismo, confundindo o bem e o mal com as condições materiais de prazer e dor, criaram falsas ideias de um poder do mal, causando divisão, rivalidade e inimizade entre seitas, grupos e nações. Nota do editor. Tem também uma nota 127. Esse foi o trabalho de algumas inteligências de elite, mas não puderam ultrapassar certos limites. Em todos os tempos, a verdadeira teoria moral ou autonomia foi antecipada por figuras como Sócrates e Platão. Veja a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Os estoicos, a virtude é o único bem. Buda e tantos outros. Jesus estabeleceu um mais completo entendimento. Todavia, essas ideias estavam limitadas pelo estado primitivo do conhecimento de suas épocas. Bom, a gente vai lembrar, né, que eu não vou lembrar qual que é a pergunta e resposta do Livro dos Espíritos, que vai falar que durante, né, todo o período Deus permitiu que viessem seres que pudessem ensinar sobre suas leis, sobre o entendimento maior, e que até aqueles que trazem certos erros, dentro do erro, se a gente estudar, a gente vai ver que tem essências de alguma coisa correta ali dentro, né? Não que o erro passe a ser certo, mas dentro do erro você pode encontrar conceitos corretos. É muito comum hoje em dia, por exemplo, nas teorias de conspiração, pegar fatos verdadeiros e incultar, colocar coisas que são imaginativas, né, para colocar terror, medo na população. Então é isso que ele está falando, que mesmo de coisas ruins, né, pode-se perceber coisas boas. E a gente vai perceber que, tipo assim, lá no passado, acaba citando aqueles mais famosos, né, que deixaram escritos. Mas muito antes de Sócrates e Platão, tiveram outros que talvez não deixou escrito. Que só hoje a antropologia vem encontrando, né? Reinos antigos, por exemplo, Kemet na África, que é antes do Antigo Egito, né? Tem ali vários conceitos que foram ficar famosos com Pitágoras, Sócrates, Platão, etc., mas já tinham lá. Então a gente vai perceber que durante todo o tempo Deus nos colocou e nos ensinou questões para que a gente pudesse perceber o verdadeiro bem e a autonomia que nós temos através de nossos próprios atos e pensamentos e consequência disso para nós. E a gente foi, na verdade, adornando isso, né? Colocando isso de fora para fora e dando nomes aí de anjos, demônios, né, deuses, etc., porque a gente não conseguia permitir que isso fosse tão de nossa responsabilidade. É mais fácil responsabilizar o que está fora. Essa que é a grande verdade. Terceirizar, né, Beth? Terceirizar.
Se a plantação não vai bem, é porque algum Deus ficou bravo com a gente, ou algum demônio, ou alguma coisa assim. É muito mais fácil que a gente falar, opa, esse ano choveu menos, a gente precisa tomar cuidado, etc. Tomar as medidas, né? Que exijam isso.